Olá, seja muito bem-vindo à aula de número 10 do curso Introdutório ao Programa de Modelagem 3D. Nesse vídeo, eu vou criar um modelo de projeto do zero para que você me veja colocando em prática todas as técnicas aprendidas anteriormente. Para você que é novo no canal, recomendo também que participe do nosso curso prático de marcenaria, seja por hobby, economia de custo ou ainda oportunidades de negócio. Vou deixar o link do nosso site abaixo na descrição. Legal, então nesse vídeo eu quero apresentar para você como colocar em prática todas essas técnicas aprendidas e vamos criar do zero esse modelo de uma bancada que representa uma bancada de cozinha. Vamos lá, fazendo então no passo a passo e do zero. Ó, então ela tem medidas reais, tá, gente? Tem as duas portinhas, tem as gavetas, as laterais, as divisórias, as ripas de travamento. Vai ser bem legal esse estudo de caso para você. Bom, posicionei o meu enquadramento de câmera para iniciar as peças do meu projeto. Vou manter essa bancadinha para a gente ter uma referência e buscar algumas coisas caso eu precise explicar antes de fazer para você. Bom, então eu vou começar com a ferramenta de fita métrica, já vou utilizá-la através do atalho da tecla T. Vou pegar do eixo azul, trazer uma linha aqui para o lado, não importa muito a medida agora, tá, gente? Eu só quero ter uma referência aqui de uma peça. Vou clicar e soltar, vou fazer isso também lá para cima, vou fazer isso aqui para baixo, só para criar os nossos pontinhos de interseção. Beleza, criei aqui. Vou trocar para a ferramenta de forma de retângulo e criar uma face. Puxar um pouquinho da espessura dela, puxar aqui uns 10 centímetros, 100 milímetros, e com a ferramenta de seleção, criar um grupo para termos essa referência. Maravilha! Até já vou apagar essas linhas guia, que eu não vou utilizá-las mais. Agora, eu vou fazer ela com medidas reais, como se eu fosse extrair uma listagem de plano de cortes para depois executar na prática essa fabricação das peças que iremos criar. Novamente, ferramenta de fita métrica, vou traçar uma guia aqui como referência, vou traçar uma medida. Essa bancada ficou com uma largura, só para você ver aqui, ó. Vou consultar. Ó, aqui embaixo você consegue ver, ó, 1.200, que seria 1,20 m. E a profundidade dela ficou com aqui 60 milímetros. 600 milímetros, ou seja, 60 centímetros. Mas daí a medida você pode fazer personalizada, seguindo os padrões que você precise. Bom, a partir dessa linha, trouxe aqui para o lado, vou digitar no meu teclado numérico do computador, 1.200, vejam ali embaixo, já está com a unidade de medida, aperto o Enter. Então, no centro, de um ponto até o outro, eu tenho exatamente essa medida. Agora eu posso deixar um espacinho aqui para a base, ou para os pezinhos que dá para utilizar embaixo dessa bancada. Vou deixar a linha de referência com 100 milímetros, digitei aqui, apertei o Enter. Agora, a partir dessa linha, eu vou traçar uma nova referência, subindo com ela por 80 centímetros, que seria 800 milímetros. Digitei, apertei o Enter e tenho aqui a minha referência onde será construída o meu modelo de bancada. Bom, para a gente começar, podemos iniciar por essa peça aqui de baixo, ó, que eu acabei selecionando, que seria a base. Como eu já tenho a referência aqui, eu vou utilizar para esse exemplo uma espessura do material de 18 milímetros, que é um dos modelos de MDF que a galera mais utiliza por aí na criação, na construção dos conjuntos de móveis. Mas essa medida de espessura você pode ir personalizando de acordo com o material que você tem aí, beleza? Então vamos seguir. Vou aproximar a minha câmera, ferramenta de fita métrica, vou traçar então a espessura que eu vou usar para todo esse projeto, 18 milímetros, digitei 18, apertei o Enter, ele já formou aqui a minha referência para utilizar a próxima ferramenta, que vai ser a forma de retângulo. Eu posso pegar desse pontinho de interseção, ó, cliquei, e aqui eu posso navegar, tá, gente? Com a órbita, o zoom, com o pan, até aproximar nesse outro pontinho de interseção, cliquei, soltei, ele formou a face. É isso que a gente precisa para criar a primeira peça. Vejam, se eu ocultar essa parede de guia, ficou somente
a face que a gente vai dar a espessura aqui para frente, a partir de agora. Bom, deixa eu voltar, reexibir a peça ali de fundo, que eu ainda vou precisar dela. Legal, como eu tenho a face, vou trocar para a ferramenta de empurrar, puxar, aproximar ela aqui, cliquei na face, dei um zoom, vou afastar, né, para melhor visualizá-la. E agora eu vou digitar aqui no campo de medidas 600 milímetros, digitei, apertei o Enter e aí está, já tem a minha medida de profundidade. Lembra lá do esquema de criar grupos para a gente ter esses elementos, linhas e faces, todos agrupados para facilitar na nossa movimentação, na nossa edição ou em outras rotinas que tenhamos que fazer aqui? Bom, para fazer isso, ferramenta de seleção, clica 3 vezes, ela ficou toda selecionada, botão direito, criar grupo. Ok, partindo agora para as peças, vou fazer essa daqui, ó, a peça lateral. Aqui também tem várias maneiras de fazer isso. Poderia, com a linha de referência, traçar a espessura e a partir dela, pegar a ferramenta de retângulo, fazer a face e subir com ela para cima, ou então, deixa eu apagar essa linha guia, você pode utilizar uma outra forma de retângulo diferente daquela tradicional. Aqui no mesmo conjunto, você clica, vai abrir as ferramentas, e escolhe essa daqui, ó, retângulo giratório. A diferença desse retângulo para o outro retângulo é que você pode clicar lá naquela extremidade, clicar nesse outro extremo e agora você só dá a espessura digitando aqui no teclado numérico. Por exemplo, vou digitar aqui 18, apertar o Enter e aí está, já tenho a minha face. Quer ver? Eu vou ocultar a parte de baixo, criei uma face e a partir dessa face eu vou subir criando a medida de altura dessa peça lateral. Vou voltar com a peça de baixo, aí pego a ferramenta de empurrar, puxar, aproximo, clico na peça, poderia digitar aqui no teclado numérico ou se não indicar para ele a referência da linha guia até aqui. Cliquei, soltei, só não esquecendo de criar o grupo, tá, gente? Com a ferramenta de seleção. Você clica 3 vezes, ela ficou toda azulzinha, aí clica com o botão direito e cria o grupo. Às vezes eu recebo comentários da galera aqui de outros tutoriais que eu tenho de Sketch, perguntando sobre essa função. Se não tem como automatizá-la ou criar a peça e fazer com que ela já esteja agrupada? Não, gente, porque isso é uma função nativa do Sketch e para outros esquemas de modelação a galera vai fazendo sem essa criação de grupo. Acaba modelando todo um conjunto de desenho, de projeto, de produto e ao final de repente faz alguns agrupamentos. Mas para você que vem aqui no canal e quer saber sobre esquemas de projetos de móveis, eu recomendo que você crie peça a peça e também vá fazendo, utilizando essa função de agrupar os elementos das formas de desenho. Você vai ver que vai facilitar bastante depois que você já tiver com uma maior composição de peças no seu projeto. Legal, vamos continuar? Bom, como essa peça de bancada, essa peça de lateral, quer dizer, ela terá a mesma medida, vou fazer essa daqui agora. A gente pode duplicá-la, certo? Lembra lá da ferramenta de movimento? Eu seleciono, pego a ferramenta de movimentação, posso clicar ali na extremidade dela, aperto a tecla Ctrl no teclado do meu computador e arrasto ela aqui para o lado. Ó, dei um zoom, vou dar um zoom agora para aproximar, ajusto o enquadramento de câmera e clico bem aqui no cantinho. Cliquei, soltei. Eu fiz uma réplica dessa peça, já que elas têm a mesma medida. Não necessariamente eu preciso criar ela do zero, como a gente fez na primeira peça. Agora que eu já tenho as minhas medidas base, o que eu posso fazer? A parede lá atrás eu vou apagar. As linhas guia eu também vou apagar. Isso facilita aqui o nosso modo de navegação aqui dentro. Se você achar que esse avatar, esse menino aqui do Sketch esteja ali atrapalhando, você também pode ocultá-lo, tá? Que ele vai sumir. E se você quiser alguma parte cenográfica depois de pronto e tipo as linhas de referência tá atrapalhando, lembra lá do modo de exibição? Você pode ocultar esses eixos e manter só as peças do seu projeto, tá, gente?
mas eu vou deixar aqui. Eu acabo utilizando esse rapaz aqui quase sempre, mas se você achar que ele esteja atrapalhando, você pode ocultar. Ele vem como referência para a gente, para termos uma noção da medida de escala humana dentro do ambiente de trabalho. Porque na medida que a gente vai criando coisas, vocês vão ver aqui, vai aumentando, às vezes é bom tê-lo como referência para a gente saber as medidas de altura reais que a gente tem. Bom, vamos lá, vamos continuar. Agora, até eu vou trazer essas peças aqui um pouquinho mais para o lado, para a gente ter essa navegação mais livre aqui em todo o plano 3D, tá? Agora eu vou criar essas duas pecinhas aqui, ó, essa e essa, que seriam as ripas de travamento. Bom, da mesma forma de antes, a gente pode utilizar linhas guia, linhas de referência. Até para você que está começando, é bom usar esse método, apesar de que tem outras maneiras de fazer isso, mas recomendo que você use as linhas de referência, isso vai facilitar para você. Mas eu vou mostrar também um outro esqueminha na próxima peça que você pode digitar aqui no teclado do computador, duas medidas ao invés de uma. Vamos lá, primeiro com a fita métrica. Selecionei ela, aproximei lá da peça. Vou traçar aqui 18 milímetros, que seria a espessura, 18, e de cima para baixo com 80 milímetros, que seria 8 centímetros. Tá aí, já tenho a minha referência. Pego a ferramenta de retângulo, crio uma face, tá? Ó, vou ocultar a peça aqui, a gente tem só uma face, por isso que o agrupamento é bom. Ó, seleciono aquele pedacinho lá, pego a ferramenta de empurrar, puxar, essa daqui, eu fiz rápido porque eu troquei, é hábito de ir trocando com mais velocidade aqui. Mas beleza, mostrei ali para você qual ferramenta que eu estou utilizando, indiquei para o sketch que eu quero essa medida até essa face da outra lateral, clico e solto, ele criou a minha ripa. Aí eu só vou, não posso esquecer de agrupar, e crio o grupo, e aí está. Bom, para fazer isso, essa próxima, você poderia duplicá-la através da ferramenta de movimento, certo, gente? Ó, duplica ela, mas eu quero mostrar um outro esqueminha aqui para você, que vai ser legal e você entender também. Digamos que você queira, com a ferramenta de retângulo, pegar aqui o retângulo, ó, peguei ele aqui e eu posso fazer o desenho direto, tá? Vocês estão vendo que está aparecendo ali embaixo no campo de dimensões duas medidas? Pois então, a gente poderia digitar essas duas medidas ao invés de usar linhas de referência. Vou digitar aqui, ó, 80,18, que seria a espessura, e apertar o Enter. Ele criou a face igualzinho, o mesmo tamanho que temos na outra ripa de travamento. Então é mais um recurso que você tem no campo de medidas quando utiliza a forma de retângulo. Bom, vou puxar a espessura. Cliquei lá, indiquei para o sketch que eu quero até essa parte interna da outra lateral. Crio o grupo, não esquecendo disso. E tá aí, já tem, a bancada já está tomando forma. Vamos consultar nessa peça aqui, nesse modelo de projeto que já está pronto. Aí eu mostro para você a sequência que eu vou fazendo. Próxima peça que eu vou construir lá vai ser essa peça de divisória. Vamos lá. Aqui é tranquilo, né? Ó, a gente poderia pegar essa lateral, fazer uma cópia dela, encaixar aqui. A questão é a gente acertar essa medidazinha, tá? O que eu posso fazer? Tem duas maneiras de fazer isso. Com a ferramenta de fita métrica, eu posso pegar a partir daquela extremidade e vir aqui para dentro a medida que eu quero. Eu vou deixar aqui para o nosso exemplo com a medida de 40 centímetros ou 400 milímetros por causa da unidade de medida que eu configurei lá no início, o programa do Sketch. Apertei o Enter, já tenho a minha referência. Aí eu pego essa peça novamente com a ferramenta de mover, pego ali no cantinho dela, encosto em cima, posso aproximar bem ali, ó. Encosto em cima na interseção, clico e solto, e eu tenho essa medida interna de 40 centímetros. Outra maneira de você fazer isso, vou apagar essa peça, apagar a linha guia também, é fazer da seguinte forma. Clica na peça que você quer duplicar, pega a ferramenta de movimento, clica em cima,
Aperta o Ctrl, duplica essa peça, mas pode deixar encostadinha ali. Agora nós temos duas peças, uma do ladinho da outra. E para traçar essa distância, sem ferramenta de fita métrica, você pode pegar aqui, ó. Peguei nesse pontinho, indiquei para o sketch que eu quero que ela se movimente para esse lado, ou seja, seguindo o eixo vermelho. E não importa a distância, aqui está 72, mas eu vou digitar agora no teclado numérico 400 milímetros, apertar o Enter e vejam, ele já ficou certinho essa diferença, né? Até posso consultar aqui, ó. Consultei 40 centímetros entre uma peça e a outra. Maravilha! Mas vejam que uma peça está transpassando, ela está passando por dentro, uma peça e a outra, né? No plano físico, no plano real, isso daqui não tem como existir. Então eu vou fazer uma usinagem nessa peça. Ó, eu vou fazer o seguinte, ó. Vamos pegar aqui uma linha guia. Vamos pegar desse pontinho aqui e trazer... Ops, de novo. Se por acaso a fita métrica de vocês não funcionar, que às vezes acontece, ela precisa sempre de uma linha, de uma extremidade para que ela se torne ativa, senão ela fica só uma função de medida. Ó. Como aqui eu não tenho nenhuma linha, é só a peça está passando uma por dentro da outra, se eu pego a minha fita métrica, vejam, ela se torna só uma fita métrica. Ó. De um ponto até o outro, ele me indica a distância, mas eu não consigo traçar uma linha de referência. Para isso, eu posso pegar lá da extremidade de borda, peguei lá, aí eu indico para ele que eu quero até aqui, maravilha. De cima para baixo também, posso indicar ali naquela interseção, criei as duas linhas, posso ocultar essa ripa de travamento com o botão direito, ocultar, até porque eu vou voltar com ela logo em seguida. E agora, aqui dentro dessa área, eu posso fazer a usinagem com a ferramenta de edição. Tá? Clico duas vezes em cima da peça, ela tornou editável esse conjunto de elementos. Com a ferramenta de forma retângulo, posso desenhar a face. Com a ferramenta de empurrar e puxar, venho ali naquela bordinha, empurro até ela me indicar lá que está na face, clico, solto, troco para a ferramenta de seleção, clico fora e aí está, já tem a minha usinagem, aquele recortezinho para encaixar a ripa de travamento, que eu vou reexibi-la novamente agora. E aí está, agora sim está num padrão para a gente extrair listagem de peças exatamente como será fabricado. Vamos fazer isso lá para outra peça, porém de maneira um pouquinho diferente. Ó, vou ocultar essa peça para facilitar, mas agora eu vou fazer de cima para baixo. Vou traçar minha referência aqui de espessura, que seria de 18 milímetros. Clico duas vezes em cima da peça para torná-la editável. E agora sim posso pegar a ferramenta de forma retângulo, cliquei, faço a face, troco para a ferramenta de empurrar e puxar, estou utilizando agora o atalho do teclado, empurro lá para baixo indicando 80 milímetros, vou digitar aqui, ó, vejam no campo de medidas vai mudar, 80, aperto o Enter e ele baixou fazendo esse recorte de encaixe para peça de ripa de travamento. Maravilha! Já está tendo cara de bancada. Bom, seguindo, vamos ver. Eu vou criar essas duas portas agora, tá, gente? Já que temos aqui toda a parte estrutural de caixaria, eu vou fazer o seguinte, ó. Novamente, com linhas guia, apesar de ter maneiras diferentes de fazer isso, para você que está começando, eu acho que o linhas guia cai bem. Vou avançar nessa borda 5 milímetros, tá? Eu digitei aqui, ó. Subir para cima, digitar no teclado do computador 5 milímetros. Faço isso para todas as bordas. Aqui na borda de baixo também, baixo 5 milímetros. Aqui na borda do meio de divisória vai ser 5 milímetros. Aqui vai ser mais 5 milímetros. Aqui nessa outra borda também vai ser 5. Isso não é uma regra, tá, gente? É apenas uma referência para você. Você pode, inclusive, deixar um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Maravilha! Já tenho a área de criação das duas portas.
Se eu pegar a medida, consultar essa medida dessa linha de guia até essa outra linha guia, ele me dá um valor de 756 milímetros. Então o que eu posso fazer? Pegar a calculadora, digitar aqui ó, 756, dividir por 2 para encontrar o meio, 378. Então eu traço uma linha guia a partir dessa outra referência, puxando ela para o lado esquerdo, de 378. Aí ela ficou 378 para um lado e 378 para o outro. Bom, encontrado esse centro, com a ferramenta de retângulo, lá daquela interseção, trago até essa outra interseção, criei a face, troco para a ferramenta de empurrar, puxar, puxo a espessura aqui para frente, que eu estou utilizando 18 milímetros, digitei ali embaixo no campo de medidas 18, apertei Enter, crio o grupo para finalizar, e aí está. Bom, a próxima porta é tranquilo, né, gente? Você pode só duplicar ela aqui utilizando a ferramenta de movimento, ela duplicou. Mas, se a gente está seguindo a risca para extrair, por exemplo, um plano de corte, eu quero deixar um espacinho de vão entre essas duas portas, para elas não ficarem encostando uma na outra na hora de abrir e fechar. Então eu vou deletar essa peça aqui e vou editar essa daqui primeiro. Eu clico 2 vezes para torná-la editável. Pego a ferramenta de empurrar, puxar. Nessa face de borda, empurro para dentro. Vou digitar aqui só 2 milímetros, tá? Maravilha, cliquei fora, ela já editou e agora sim, quando eu duplico essa peça, levo ali naquele outro pontinho de interseção, ele já deixou um vãozinho entre essas portas. Então aqui está exata a nossa medida de projeção. Pode fabricar tranquilamente, que você vai encaixar os seus acessórios e dispositivos, inclusive ela já vai ter essa folguinha para movimentar a abertura e o fechamento da porta. Eu vou deixar para você continuar estudando. Vocês viram que tem alguns macetes que precisa de muitas aulas, por isso que a gente tem o nosso curso mais completo. Inclusive convido você a clicar no link aqui embaixo na descrição, você vai lá para a nossa página de site, tem um vídeo de apresentação onde eu explico toda a metodologia, todos os módulos, os projetos práticos que você aprende. Então, para você que quer se aprofundar mais no assunto, convido você a participar. E ele foi pensado para que qualquer pessoa tenha acesso, tá, gente? Seja na sua metodologia ou seja no preço de investimento que você paga para ter acesso a todo o conteúdo. Assim você fica sabendo por completo todo o estudo, como fazer corte, como fazer montagem, como fazer outros macetes do sketch, máquinas e ferramentas que você precisa para iniciar a sua jornada. De verdade, é muito massa, vale muito a pena. Convido você a participar do nosso grupo de projetos, beleza? Confere lá e qualquer dúvida é só nos chamar que a gente vai conversando. Mas vamos concluir a bancada para que você entenda como criar as pecinhas de gaveta, das frentes de gaveta. Bom, gente, eu tenho aqui 4 frentes de gaveta e eu deixei um vãozinho entre elas também de, deixa eu ver, de 5 milímetros. É isso aí, 5 milímetros. Então eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3 vãos e 4 gavetas. É isso que a gente precisa para você fazer o cálculo para encontrar a medida de altura de cada uma delas. Bom, como eu já tenho a minha área delimitada de criação dessas gavetas, eu vou consultar aqui, ó, dessa linha de referência de cima até a linha de referência de baixo, nós temos uma medida, ó, aqui embaixo no campo de distância de 712 milímetros, tá? Então pego aqui na calculadora 712, diminuo aqueles 3 vãos, que no total dá de 5 milímetros cada um, 5, 5 e 5 dá 15. Vou diminuir por 15, ficou 697. Aí o 697 a gente divide pela quantidade de gavetas, que nesse caso tem 4. Ficou uma medida de 174,25. Eu não gosto de dividir aqui os milímetros, tá, gente? Então, ou eu arredondo para mais, ou eu arredondo para menos. Nesse caso, eu vou arredondar para 174, tá? Vamos pegar a linha de referência, então, a partir dessa medida, eu vou subir com ela 174 milímetros. Tá aí, já tenho a linha.
vou pegar a ferramenta de retângulo, lá daquele ponto de interseção até esse outro aqui. Vocês viram como a gente utiliza essas funções de navegação? Peguei aqui, encostei no outro pontinho de interseção, criou a face. Agora com a ferramenta de empurrar, puxar, que eu vou utilizar o atalho. Vou puxar a espessura, 18, aperto Enter, ferramenta de seleção, lembrando sempre de criar esse grupo, porque a gente vai movimentá-la na sequência, criando uma cópia ali para cima. Vou pegar a ferramenta de movimento, pegar no pontinho aqui de extremidade dela, apertar o Ctrl, posso inclusive travar o eixo dela, né, para movimentar só para cima e para baixo, aproximar o meu zoom aqui, ops, foi demais. Soltei a peça. Agora eu posso deixar aquele vãozinho, posso pegar ela de novo, subir com ela para cima, ó. Não importa a medida, tá? Tá agora marcando ali 34, mas eu vou digitar aqui 5, apertar o Enter, que ele vai ficar aquele vãozinho de 5 milímetros. E assim eu posso replicando essa peça. Até inclusive vou selecionar as duas. Para você selecionar mais de uma peça, você tem que estar com a ferramenta de seleção. Clica em cima da peça, segura o Ctrl, clica em cima da outra peça, vejam, ficou azulzinha as duas, e eu posso agora duplicar elas de uma vez só. Com a ferramenta de movimento, pego aqui, vai lá embaixo, clica, aperto o Ctrl para duplicar, posso travar o eixo para movimentar só para cima e para baixo, encostar em cima dessa outra peça, e agora pegá-la de novo, levar 5 milímetros para cima. Ó, digitei aqui o 5, ficou o vãozinho, e agora eu tenho as medidas padronizadas. Se eu quisesse agora executar esse plano de corte, vejam como é simples, gente. Porque quando a gente domina as técnicas de projeção dentro de um programa de modelagem 3D, na minha opinião, fica praticamente impossível de errar nas medidas do plano de corte, porque você vai fazendo com extrema precisão, peça por peça. Tá? Aí olha só, você pode anotar aí no seu rascunho, numa planilha, tá? Essas medidas de plano de corte. Vou pegar a ferramenta de fita métrica e aqui debaixo, da extremidade da peça até aqui em cima, a medida de comprimento ficaria, vejam, aqui embaixo, 782. Então eu sei que a minha medida de comprimento é 782. Agora a minha medida de largura, lá daquela ponta até essa outra, é de 600. Aqui embaixo é de 600. Ó. Então a medida de comprimento é 782 por 600 de largura. E assim a gente vai fazendo para todas as peças e ao final a gente tem uma lista de plano de corte, inclusive para comprar os materiais, para orçar e executar na prática a montagem ou os cortes, né, se você vai comprar uma chapa maior, exatamente com muita precisão das peças que acabamos de criar do zero juntos aqui no Sketch. Bom, galera, é isso. Eu espero verdadeiramente ter conseguido passar uma noção para você ir se virando, fazendo aí os seus desenhos de projeto. Qualquer dúvida que você tenha, você pode digitar aqui embaixo no campo de comentários ou através do nosso e-mail de suporte, que também está aqui abaixo na descrição. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e a gente se vê por aí em próximos tutoriais.